Oi, minha gente, tudo bom? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o meu explante, sobre essa cirurgia que eu vou fazer. Eu coloquei nos stories recentemente falando sobre essa questão. E aí essa semana eu publiquei uma enquete para saber se vocês tinham interesse de fato de que eu falasse sobre o assunto, falasse um pouquinho sobre como tá sendo esse processo para mim, o porquê que eu vou fazer essa cirurgia. Então, para quem não sabe, o explante é a retirada do implante mamário, né? A retirada da prótese mamária, que pode ser feito com a retirada da cápsula, que é chamada de capsulectomia, e a cápsula ela é uma capinha, como se fosse um envoltório que recobre a prótese, que é um processo normal que acontece com todas as mulheres, que é uma forma do organismo meio que isolar aquela prótese mamária e proteger o corpo daquele corpo estranho, né, presente. Então sempre acontece a formação da cápsula, né, mesmo em pessoas que não tenham nenhum problema, nenhum sintoma. Isso é uma coisa natural que acontece em qualquer mulher que tenha prótese mamária. E aí, eu sei que a gente tá num momento que o assunto, né, assim, do explante, da retirada de prótese mamária, está em alta. Né, assim, saíram reportagens em jornais, né, assim, famosos e tal. Mas óbvio, né, que ninguém, ou pelo menos eu nunca vi, não conheço, pessoas que tiram a prótese ou, enfim, decidem fazer uma retirada da prótese porque tá na moda, né? Mas, enfim, existe realmente um movimento que eu acho que tem mais a ver sobre a conscientização de algumas questões relacionadas ao implante mamário. E aí as pessoas meio que vão identificando coisas e sintomas que fazem sentido para ela. Essa é a minha opinião, né? Bom, e aí eu queria contar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu comigo e por que eu vou tirar a minha prótese de silicone. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que eu não tenho nada contra necessariamente a prótese de silicone. Algumas coisas de fato eu não pensei com muito cuidado antes de decidir fazer a prótese, e eu também estava realmente com uma insatisfação bem latente, que foi intensificada, né, assim, pela postura da médica cirurgiã que me sugeriu fazer esse procedimento. E aí acabei indo e decidindo fazer a prótese muito rapidamente, assim, né? E hoje eu questiono o meu processo de decisão e o quanto eu investiguei e pensei profundamente sobre o assunto, que olhando para trás eu julgo que não foi suficiente, mas essa é uma questão pessoal. Isso não significa que eu sou contra as próteses mamárias ou que eu, né, assim, não acho legal. Eu acho que isso é uma decisão literalmente pessoal. Hoje eu tenho uma questão física relacionada à prótese mamária. Então eu coloquei a prótese pela primeira vez em 2017 e aí eu tinha uma assimetria que teoricamente seria corrigida por tamanhos de prótese diferentes, e aí houve um problema ali, assim, no sentido de que a médica, na verdade, colocou a prótese maior na minha mama, que já era maior. Então a gente acabou levando a uma assimetria ainda maior. E aí, depois de 10 meses, eu decidi trocar essa prótese, porque eu tava insatisfeita, uma vez que, né, assim, eu tinha feito uma coisa pra melhorar e acabou piorando essa condição dessa assimetria mamária. Isso foi em 2018. E aí, de 1 ano e meio, mais ou menos, pra cá, essa mama, que é a esquerda, onde eu fiz essa troca de prótese, né, então, assim, já mexi 2 vezes nessa mama, começou a me deixar um pouco preocupada, porque havia um desconforto, né, assim, nessa região. Então, quando eu abraçava, quando eu me deitava de lado, quando eu pegava meu filho no colo, quando eu pulava,
começou a ficar muito desconfortável, a mama muito sensível. E eu achei que aquilo não era normal, mas nos exames, tanto de imagem quanto nos exames físicos, né, com o mastologista, com acompanhamento do mastologista, estava tudo bem. Porém, isso não estava me deixando em paz mesmo, assim, sabe? Feliz, satisfeita, eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. E aí eu continuei investigando, comecei a procurar outros mastologistas, procurei, enfim, cirurgião plástico, fui na cirurgia, que foi uma segunda cirurgia que fez a troca da minha prótese, para questionar, para conversar. E o que acontece, assim, é que esse desconforto começou a aumentar. Então, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com movimento, né? Eu trabalho com pilates, trabalho com reabilitação ortopédica, então eu trabalho muito com o meu corpo. E isso é uma questão que me fez também perceber muito, né, assim, o meu corpo, que as coisas que não estavam legais, que não estavam tão bem. E eu percebi que algumas questões pareciam muito questões mecânicas, né? Então eu percebi que havia algum tipo de aderência ou algum tipo de contratura que em determinados movimentos, quando eu fazia movimento de amplitude de movimento muito grande, então eu abria o braço muito lá em cima, ou, né, o braço muito pro lado, eu sentia repuxando assim a prótese, repuxando a minha mama, uma dor aguda e muito desconfortável. E isso começou a ser uma coisa cada vez mais constante, assim. E aí começou a evoluir para um desconforto mais passivo. Então não era só no movimento, não era só quando abraçava, não era só quando amassava a mama, né? Assim, começou a ser um desconforto a partir do ano passado, assim, do meio do ano passado. Então, o desconforto passou a ser um incômodo maior, que aí começou a atrapalhar meu sono. Então, para dormir, eu já não tenho muita posição, eu tenho que colocar um top de ginástica e muitas vezes colocar uma toalhinha enrolada entre as mamas, porque quando eu deito de lado, a mama escorrega e eu sinto a prótese tocando uma na outra. Eu percebi que a minha mama, o meu tecido mamário, escorregou para a lateral, então essa face interna da minha mama, né, mais voltada aqui para o meio da minha mama, principalmente na mama esquerda, eu sinto totalmente a prótese. Na verdade, eu sempre senti, desde quando eu troquei essa prótese, mas começou a ficar pior, assim, e mais palpável, né, no sentido de que rapidamente eu sinto a prótese e não mais o tecido mamário, e vários movimentos que eu faço de contração, né, contração do meu braço, contração do peitoral, essa prótese fica muito superficial e é uma coisa que me incomoda, né, assim, eu sinto muito esse movimento da prótese dentro do meu corpo. Nesse período, né, eu comecei então a fazer essas pesquisas, a descobrir, enfim, o que podia estar acontecendo. E aí eu encontrei algumas páginas voltadas para doenças relacionadas ao silicone. E nessas páginas eu fui descobrindo tanto as doenças, né, que tem a ver com essa questão que hoje eu tenho, que é uma questão mecânica, quanto doenças relacionadas com questões fisiológicas, que aí são outras doenças que são extremamente importantes, mas que não é o meu caso, né? Hoje o que me incomoda e o que me faz me movimentar para o explante é essa questão relacionada com o movimento, com essa dor constante. Eu comecei a ter dor na região torácica, que eu acredito que tem a ver com esse desconforto. O meu movimento respiratório começou a ser um pouco mais reduzido. Então eu sinto que todo o meu corpo está precisando se adaptar a esse corpo estranho que não está sendo aceito pelo meu organismo, né? Eu não sei se literalmente seria um processo de uma rejeição, né? Assim, mas existe sim um processo ali inflamatório,
né, assim, tanto do meu tecido mamário, quanto essa questão em relação à restrição do movimento, que não tá saudável, não tá legal, né, assim, e me faz realmente ter um desconforto físico diário, né, assim, é uma coisa que me incomoda muito. E aí essa questão, como eu tava falando, começou a avançar, então eu comecei a ter desconforto para dormir, comecei a ter desconforto para determinados movimentos, então deitar de lado me incomoda, dormir de bruços. Na verdade, desde quando eu coloquei a prótese para o meu corpo, não funcionou. Eu sei que tem gente que dorme, que fica bem, né? Lembrando de novo que tudo que eu tô falando tem a ver com o que aconteceu com o meu corpo, né, e comigo. E aí eu comecei a fazer os exames e de fato os exames estavam normais, né, assim, dentro da normalidade, tinha uma certa quantidade de líquido que a médica que fez o exame considerou normal. Já tinha alguns nódulos mamários que eu tava acompanhando, mas eles não cresceram, né? Mas eu fiz uma ressonância e aí nessa ressonância foi identificado uma alteração, que é uma alteração na cápsula, né, do silicone, como eu falei, que é essa camada que recobre, né, assim, a prótese para isolar a prótese e proteger o corpo, né, desse agente aí externo, desse adjuvante que a gente chama. E aí foi então, né, assim, encontrado pelo padrão ali da imagem uma alteração e alguns pontos dentro dessa cápsula que sugerem o que a gente chama de granuloma. Então é de fato uma alteração que se faz necessária a retirada dessa prótese com a cápsula. Então é necessário tirar a cápsula porque a cápsula está doente, ela tem sinais de algum nível de silicone, que aí a gente não consegue saber se de fato tem, e somente depois da cirurgia, eu vou saber, né, assim, fazendo a anatomopatológica, análise histológica dessa cápsula, para ver se de fato tem ou não alguma alteração. Mas se faz necessário, né, a retirada desta prótese, a retirada desta cápsula, e eu poderia, se eu quisesse, colocar uma nova prótese, mas a minha decisão é por não fazer isso. E aí esse é um outro ponto, então até aqui eu expliquei o porquê que eu vou tirar a minha prótese, o que me movimentou para isso, que eu não decidi trocar, né, assim, essa prótese, por uma questão que eu não tinha pensado anteriormente. E aí nesse processo, né, de falar sobre isso, de entender essa questão da prótese, de entender as doenças relacionadas com a prótese, a mecânica do corpo, eu comecei a racionalizar e pensar numa questão que eu nunca tinha pensado antes, que quando a gente coloca a prótese, a gente sabe que a prótese não é vitalícia, né, assim, existe essa venda, né, esse processo de venda da prótese vitalícia. Mas todo cirurgião sabe, e se você questionar sobre isso, eles vão te falar que em algum momento você vai ter que fazer essa troca dessa prótese. Algumas pessoas trocam a prótese a cada 3, 5, 10, 15 anos, isso é muito relativo, depende de muitas questões, muitos fatores intrínsecos, né, assim, eu já vi gente com 20 anos de prótese que tava tudo bem, né, não tinha nenhum enrijecimento, nenhum tipo de encapsulamento, nenhum tipo de contratura, isso acontece, mas a gente sabe que em algum momento da vida você vai ter que trocar essa prótese, porque provavelmente vai haver algum problema com a cápsula, né, que é essa camadinha que eu falei. E aí eu comecei a pensar, bom, eu tenho hoje 41, né, eu fiz agora recente aniversário, então eu imaginei, daqui, vamos supor, né, que eu colocasse agora, trocasse a prótese, e aí daqui a 10 anos desse um problema, 15 anos, com 50 e poucos anos, eu tivesse que fazer uma cirurgia para trocar. Depois eu trocaria e aí eu ia ficar mais, vamos por 10, 15 anos, né? Então, digamos, com 60, aí com 75 anos eu ia trocar. Então, você imagina que você vai trocar prótese, né? Por
daqui 10, 15 anos, na melhor das hipóteses, se nada errado acontecer aí nesse trajeto. E em algum momento você vai ter que tirar essa prótese, porque você não vai ficar trocando a prótese com 70 anos, né? Com 80 anos. Você não vai fazer uma cirurgia eletiva, muitas vezes você vai ter algum problema sistêmico, né? Talvez uma diabetes, talvez uma hipertensão, o que torna a gente um paciente de risco, né, para uma cirurgia. Então, essa questão de que em algum momento eu teria que ficar sem prótese foi uma questão que eu nunca racionalizei, sabe? E de fato foi uma ignorância, assim, uma burrice da minha parte. E aí hoje eu pensando que primeiro, assim, eu não me identifico mais com a prótese, eu quero ficar natural, né? Então essa é uma decisão pessoal. Mas imaginando que eu quisesse, por exemplo, ficar com essa prótese, aí eu ia ficar com essa prótese de 40 até 50, depois talvez trocaria, ficaria de 50 até 60, aí quando eu tivesse 60, 65, eu ia tirar a prótese, né? Ia ter que fazer algum procedimento ali para dar uma levantada, uma mastopexia, tal, para organizar ali a mama, deixar simétrica, deixar bonita. Mas eu ia ter que ficar sem a prótese. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu não pensei, né, assim, antes, de que eu ia ficar com a prótese por um período, 10 anos, 20 anos, mas eu ia ter que tirar em algum momento. Então, juntando todos esses fatores, né, o meu desconforto em relação à prótese, essa minha dor, né, assim, constante, essas pontadas, essa limitação em relação à minha atividade de vida diária e a minha atividade laboral. Eu fui depois em outros cirurgiões, em outra mastologista que identificou que sim, existe de fato um endurecimento da minha mama, que existe de fato um nível ainda inicial de contratura dessa cápsula. Então, pra mim, assim, tá muito claro que eu não quero isso pra mim. Mas eu acho que pensar sobre isso, pensar que você vai colocar uma prótese e você vai tirar em algum momento da sua vida e que você vai ter que encarar o seu corpo de alguma forma, né, como ele é, como ele está, é uma questão que hoje é muito madura pra mim, mas que na época não era. E foi um levantamento que eu acho que o médico cirurgião plástico deveria ter trazido, né? Tipo assim, olha, legal, você vai fazer isso, mas você sabe que em algum momento você vai ter que tirar. Então, né, pode ser mais pra frente e tal. Eu sinto que falta um pouco esse bate-papo um pouco mais profundo sobre esse processo, né, assim, que acontece na prótese de silicone, porque ela não é uma cirurgia plástica definitiva, ela é uma cirurgia plástica que te condena a novas cirurgias, né? Então essa é uma questão que eu acho que vale a pena trazer, né, assim, não é uma apologia a não cirurgia, né, assim, e nem aceitar o seu corpo, enfim, eu sei que algumas vezes, em algumas situações, é uma opção a cirurgia plástica, né? Mas eu acho que isso deveria ser conversado e até levantada outras opções. Por exemplo, se na época que eu fiz a minha prótese, a minha cirurgia tivesse falado, olha, por que a gente não faz, por exemplo, uma mastopexia, que é tipo como se fosse um lifting mamário. Então, assim, são alternativas que são mais definitivas. Além dessa questão, tem algumas questões muito pesadas e muito complexas, que são as questões voltadas para a prótese de silicone em si. Assim, o que eu quero dizer é que existem os riscos, né, assim, de quando a gente coloca uma prótese de silicone. E quando a gente imagina assim, é muito pouco problema, é muito pouco provável dar problema, a gente pode fazer um cálculo assim, tá, quanto é esse pouco? É 1%? Se você imaginar que cada 100 pessoas colocam silicone, uma vai ter problema, né? Isso é 100%, ou é 1%, né, de 100. Então, a cada 100 que colocam, uma vai ter problema. Mas geralmente é mais do que isso, né? Mas enfim, esses são dados assim que eu comecei a pensar sobre eles, né?
E aí, por isso, enfim, todo esse processo, né, assim, de decidir por fazer essa retirada. Então, hoje eu sei que a minha prótese tem algum tipo de suor, né, que eles chamam, né, assim, de suor da prótese, porque a minha cápsula tem sinais de silicone, ou seja, não era para ter silicone fora da prótese, mas tem. A gente sabe que existem doenças que são causadas por esse suor, por esse silicone que pode cair na corrente sanguínea, pode cair na corrente linfática, e principalmente para mulheres que têm problemas relacionados com doenças reumáticas. Isso pode sim trazer algumas alterações. Essa já é uma doença aceita, descrita, que é a síndrome ásia. A gente sabe que, apesar de muito raro, existe um câncer relacionado com as próteses mamárias. E assim, a causa desse câncer é a prótese mamária. É muito raro. É verdade, é muito raro, mas pode acontecer, né? Quantas pessoas serão premiadas ou quantas pessoas têm sintoma e não sabe que a prótese é a causadora, né, desses sintomas. Então é claro que se você não tem dor, se você não tem desconforto, se você tá fazendo o seu acompanhamento, está tudo certo, não é motivo de preocupação. Quando eu decidi vir aqui falar sobre isso, a minha ideia era mais compartilhar com outras mulheres o porquê que eu decidi fazer isso e o que está me movendo a sair desse lugar que, na verdade, é muito socialmente aceito, né? Que é o meu corpo esteticamente dentro dos padrões, né? Então, assim, eu não acho meu corpo feio. Eu tô satisfeita com a estética do meu corpo, mas eu não gosto de sentir dor, eu não quero essa limitação pra minha vida, né? Assim, de ficar pensando qual é a posição que eu vou dormir, qual é a posição que eu vou, sei lá, né? Pegar meu filho no colo, tudo tem que ser muito racionalizado. Então eu decidi, pra mim é uma coisa que me deixa em paz. Eu tô decidida e eu sei que é um processo que não vai ser fácil, né? Porque não é só decidir, agora é encarar esse processo, passar por um processo cirúrgico, né? Por todo o desconforto que ele causa, né? Mas é uma decisão que eu sei que vai ter consequências, né? Depois, novamente, aceitar o meu corpo, né? Da forma natural, me abraçar, me acolher, né? Assim, como uma pessoa natural, né, e de 40 anos que eu sou. Então, tudo isso é um processo que eu tô muito feliz de estar vivendo. Então, pra mim, eu sei que vai ser um processo de trabalhar, né, comigo mesma, mas eu tô satisfeita com ele. E quando eu decidi vir aqui, então, como eu tava falando, não era pra levantar um movimento de não silicone. É só de que a gente tem que pensar um pouco mais, né, assim, nas questões que fazem a gente buscar a cirurgia em si, né, por que isso de fato incomoda e se existem alternativas que são mais duráveis ou menos prejudiciais, que não necessitem que a gente coloque um adjuvante, né, uma coisa dentro do nosso corpo. E eu acho que eu não tive acesso a essas informações. Eu, talvez por ignorância, eu me ceguei para algumas informações, porque de fato, né, milhares de mulheres usam o silicone e as pessoas às vezes não compartilham sobre esses desconfortos. E é claro que tem mulheres que não tem nada, né, assim, que ficam extremamente felizes e só são alegria, né, e ficam saudáveis com isso. E ótimo, né, assim, que bom para cada uma delas que fica assim. Mas a gente tem que abraçar as mulheres que não ficam, né, e entender que tanto a doença do silicone quanto essas alterações mecânicas que a gente pode desenvolver por estar, né, assim, com essa prótese na nossa mama, são problemas reais.
e que se aquela mulher tem esse problema, se isso tá deixando ela infeliz, se isso tá prejudicando a qualidade de vida dela, se isso tá prejudicando a atividade laboral, enfim, e tantas outras, a gente tem sim que acolher, né, assim, umas às outras. E aí eu decidi compartilhar essa história porque eu fui de fato acolhida quando eu vi histórias de mulheres que sentiam coisas parecidas com as que eu sinto e decidiram por fazer essa retirada do silicone. Então, hoje eu ainda não tenho uma data para minha cirurgia, eu tenho uma decisão, mas não tenho uma data. Baseado nesses exames e nessas alterações que apareceram nos meus exames, eu consegui que o meu convênio pagasse a parte hospitalar da minha cirurgia. Então, enfim, com todos esses laudos médicos, com os laudos dos exames, relatórios médicos, eu consegui uma parte. É claro que eu vou fazer uma reconstrução, né, que é essa mastopexia. Então, essa parte da reconstrução... Deixa eu só vir mais pra cá, que vocês estão... A gente tá meio no escuro, né, anoiteceu aqui. Só pra gente ficar um pouquinho mais claro. Essa parte da reconstrução não vai ser paga, né? Mesmo a parte hospitalar é uma parte particular. E o médico que eu vou fazer a cirurgia, ele não opera por convênio, então eu vou pagar os honorários particulares. Mas eu posso também falar sobre isso num outro momento, não quero me estender porque já falei muito. Então não tenho essa data, mas já sei que essa parte hospitalar já consegui, já tenho autorizada pelo convênio. Eu vou esperar um pouquinho por causa da questão da pandemia, né? Então eu imagino que lá pro final de abril, talvez começo de maio, mas eu dou notícias. Enquanto isso eu tô me preparando psicologicamente, fazendo, enfim, processos de aceitação, de visualização. Então, para mim tem sido importante. E também eu senti essa necessidade, como eu falei, eu fui acolhida por informações de outras mulheres que compartilharam a história delas. Então eu achei que eu precisava vir aqui, porque se eu puder tocar uma mulher que tiver com dor, que tiver com desconforto, e ela entender que isso pode sim, né, assim, vir desse processo da prótese e de repente ela investigar e descobrir o motivo, né, assim, disso e poder mudar a qualidade de vida dela, já valeu a pena ter conversado, né, assim, com vocês.